Amém, irmãos? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, Romanos 14. Nós vamos continuar a exposição de Romanos. Romanos 14, verso do 1 ao 12. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvor a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua palavra suficiente chegou a nós. E nós podemos ouvi-la, podemos lê-la, podemos compartilhar, podemos pregar. Isso é maravilhoso demais, nós não merecemos isso. E a minha oração hoje, Pai, é que meus irmãos tenham, e a mim também, a mente iluminada, o coração aquecido, para que nós possamos olhar para esse texto, Pai, e podemos sermos abençoados por ele, aplicando ele, entendendo o texto, mas também aplicando a nossa vida de comunidade, a nossa vida diária, ao amor a outros irmãos. Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Às vezes, entramos em contendas por coisas tão tolas, Senhor, e coisas muito maiores permitimos passar. Que o Senhor nos dê graça para sermos um local de um amor, mas não aquele falso amor que nega verdades por dizer que ama. Mas também não aquele que se diz tão da verdade, tão zeloso, que quase mata o outro por coisas tão pequenas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós somos tendenciosos às duas maneiras. E só pelo poder do teu Espírito, e crescer em ti, ter os olhos abertos pela tua palavra, podemos viver de maneira correta. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, só fazendo aqui um resumo, não é nem um resumo, só um contexto da última mensagem. Já faz um mês praticamente que eu preguei a última mensagem. Depois veio o Natal, Ano Novo, outras pessoas pregando. O capítulo 13, ele, do meio para frente dele, ele vem falando sobre o amor que nós devemos uns aos outros como cristãos. E aqui está falando do amor, primeiramente, aos cristãos. Nós devemos isso ao nosso irmão. Essa é a nossa última dívida como cristão, que é amar a todos, obviamente, mas primeiramente os nossos irmãos na fé. Nesse contexto, Paulo encerra falando que o dia está próximo, vai alta noite, temos que andar dignamente nesse amor. E aí, nesse contexto disso, ele entra nesse assunto agora. Ele troca de assunto e exorta os irmãos que estavam tendo confusão na igreja por causa disso. E aqui, tentando contextualizar um pouco mais, a igreja de Roma, como eu já expliquei, era de maioria
gentílica, não judeus, e uma minoria judaica. A compreensão dos melhores teólogos, Thomas Schiller, Douglas Moo, John Murray, sobre essa questão aqui, é que os fracos aqui eram dois tipos de pessoas que haviam na igreja. Os fracos eram, em maioria, judeu. Eles queriam colocar coisas no evangelho que não eram do evangelho. E os fortes eram os outros, que eram maioria. É uma igreja abençoada, diferente de Corinto. A maioria era forte, mais maduro na fé, e a minoria era fraca. É nesse contexto que Paulo exorta os irmãos para mudarem de posição. Nós vivemos em contexto assim. Nós lidamos com pessoas mais fracas na fé que nós. Depois eu vou explicar esse conceito de fraco e forte. Lidamos com pessoas mais maduras que nós na fé também. E temos que saber lidar. No nosso lar é assim. E as pessoas, além de tudo, irmão, as pessoas são diferentes. Criação diferente. Você teve uma criação, uma maneira de viver diferente da minha. Então, se nós formos entrar em conflito por cada detalhezinho, não se vive em paz. Por exemplo, você que é casado, você já sabe disso. Sua esposa veio de um tipo de criação que você veio de outro. E talvez em algum momento você tiver algum conflito, porque você acreditava. Você nem acreditava, você fazia algo assim, porque era normal fazer daquele jeito na sua família. Agora, se nós brigarmos, imagina um casal, que infelizmente tem, que continua brigando por coisas bem pequenas, que era de família, para sempre. É o caos completo sempre. Vou dar um exemplo bem simples da minha família. Calma aí que eu engasguei. Obrigado. A Kátia, ela foi criada, já contei isso aqui, num ambiente onde o aniversário, ele era muito importante. Então a mãe dela, por exemplo, ligava para todas as filhas e para os gêneros também, 6h40 da manhã, porque ela gostava de ser a primeira a dar o feliz aniversário. Eu fui criado numa família maravilhosa. Meus pais, tranquilaço. Não tem nada para reclamar. Aí ela assim, e aí? Parabéns, hein, mano? O que não é nenhum absurdo. Mas nós casamos. Chega um camarada aqui. Então, o primeiro aniversário de casado, ela ficou muito chateada. Porque ela chegou, nós saímos, chegamos à noite, ela esperou que eu tinha feito alguma coisa para ela. E quando ela viu que não tinha nada, ela achou que seria uma festa surpresa, algum presente maravilhoso. E não tinha que eu tinha levado ela para disfarçar. Não tá disfarçando nada, não, irmão. E ela chegou e falou assim, você lembrou que hoje é meu aniversário? Eu falei, lógico que lembrei. Eu falei, parabéns. Parabéns. Ela foi dormir frustrada, brava. E na minha cabeça, o que eu fiz de errado, mano? Eu sei que eu fiz, mas eu não sabia. Mas conversando, nós ajustamos isso. Entende? Era uma coisa muito pequena para ficar ali. E eu aprendi a dar mais valor, era a minha função. Porque ela queria isso para os filhos. Ela queria que esse momento fosse importante para os filhos. Quando nós viermos ter filho. E ela faz isso para todo mundo. Meus pais moram comigo hoje. Meus pais nunca ligaram para isso. Agora ligam por causa dela. Porque ele falava, meu pai falou assim, não, meu aniversário não precisa fazer nada. Ela faz um bolo, compra presente. Agora ele espera. Se ela não fizer, ele vai ficar chateado agora. Então, irmãos, é disso que Paulo está falando. Por que eu estou dando esse contexto, irmão? Porque esse texto é utilizado para coisas que não devem, muitas vezes. É para utilizar como se você deixasse passar coisas importantes do Evangelho pela paz. Não é isso que o texto está dizendo. Nós temos que dividir coisas que devemos viver em paz, por diferenças. Coisas que devemos discutir para chegarmos naquilo que é correto. E coisas que nós devemos recusar completamente. Se você não separar, não dá até para separar mais, pelo menos esses 3 níveis de discussões sobre a nossa fé, você não vai amadurecer nunca, irmão. Tem coisa que é tão pequena que não vale a pena a discussão. Ele vai falar aqui de comida, de dia, eu vou entrar em algumas coisas. Outras precisam ser discutidas. Precisamos chegar naquilo que a verdade de Cristo nos ensina. Mas não são questões para salvação. Então nós não podemos dizer que a outra pessoa não é salva por causa daquilo. Podemos dizer que ela está errada, equivocada. E precisa, à luz da Bíblia, aprender melhor. E outras questões, vou bem longe aqui, nós devíamos morrer por elas.
E ter coragem de falar, não, você não é cristão se você não crê nessas questões aqui. Você precisa separar essas três coisas na sua cabeça. Senão você faz o que a internet faz hoje. Primeiro, é um erro tão grande dos evangélicos, irmão. Qualquer coisa nós chamamos de herege e heresia hoje na internet. Qualquer coisa. Irmão, se todo mundo é herege, quando a gente descobre o herege e fala, esse cara aqui perde o significado da palavra, você entendeu? Ah, todo mundo é uma a mais, tudo bem. Nós temos que ter cuidado. Agora, há coisas que nós não devemos deixar passar, devemos debater. Devemos arrancar do nosso meio. Mas o irmão ainda é cristão. Agora, há coisas que nós não podemos aceitar em hipótese nenhuma. E eu vou tentar detalhar essas questões hoje. Então, irmão, a ideia do texto é que nós crentes devemos acolher o fraco na fé. Devemos fazer isso para a glória de Deus. Nunca desprezar o outro. Não julgar, mas temer a Deus. Porque estaremos um dia diante do tribunal dele também. Acolha, irmão, o mais fraco na fé. Tenha paciência. Esse é um caminho, é o único caminho cristão. Agora, se nós temos um zelo fora de... O zelo é bom? Davi dizia o quê? Que o zelo pela casa de Deus o consumiu. O zelo é bom? Muito. Mas se ele for fora de ordem, se você é zeloso por coisas muito simples, ao ponto de brigar por coisas muito pequenas, é um zelo completamente fora de ordem. Que você vai causar problema em qualquer lugar que você for. Porque todo lugar tem defeitos e problemas. Por isso você tem que separar. Ó, isso aqui, irmão, eu tenho bem claro na minha mente, lógico, eu sou pastor, é minha função. Isso aqui é tolerável, isso aqui eu preciso ensinar o irmão, eu vou ter paciência, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Se crê assim, não dá. E eu acho que nós devíamos caminhar para isso. Então, primeiro, sobre acolher os mais fracos no amor, ele vai tratar disso do verso 1 ao 6. Olha o que ele diz. Acolhei. Como é que ele começa? Acolha. Acolha o mais fraco. Agora, irmão, ele está dizendo o mais fraco. Então, ele está falando de crente, não de ímpio. Esse já é um dos problemas do texto. Pessoas aplicam esse texto aos ímpios. Olha, você tem que acolher na igreja aqueles que são... Não. Fraco é quem está vivo. Então é crente. Paulo trata o ímpio como, na fé como morto. Certo? Então, então você não deve acolher o ímpio. Não, não é isso. Você pode acolher para pregar o evangelho para ele. Mas ele não é parte da comunidade porque ele não nasceu de novo. Você entendeu? Acolher o que é fraco. Então, ele começa a fazer um apelo aos fortes, que provavelmente são maiorias. Olha, tenha paciência com os mais fracos na fé. Acolha-os, de vez rejeitá-los. Acolha eles. Talvez acolher, irmão. Ele vai continuar aqui, ó. Ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. O que está dizendo? Não adianta você acolher o mais fraco na fé para viver em discussão por coisas tolas com ele. Não há discussões que são tolas, que não vai chegar a lugar nenhum. E não estou dizendo que não pode ser discutido. Se há uma maturidade que dá para discutir e ficar tudo bem, ok, você pode discutir o assunto se você quiser. Mas às vezes não há. Às vezes você... Irmão, os que têm filhos aqui, você concorda comigo? Que os assuntos para as crianças têm limites. Você vai, de acordo com a idade dele, introduzindo ele nos assuntos de família. Às vezes, pais são, às vezes, muito infantis. Há uma briga familiar, ele conta para um menino de 8 anos. Mas às vezes tem 18, aí tá precisando saber. Ou sei lá qual idade. Eu tô jogando 18 no ar, 16, sei lá. Então, você tem que ir de acordo com a idade. Na fé cristã, não é idade de tempo, mas você vai percebendo a maturidade e você vai entendendo se vale a discussão. Não é que vale, a pessoa vale, mas se aquela discussão não vai mais atrapalhar a vida do irmão do que ajudar. Há discussões, você vai colocar dúvida. Até assuntos importantes, irmão, que o irmão precisa saber. Se você coloca muito cedo para ele um monte de pergunta de uma vez, ele buga. Dá tela azul, já viu? Não, você vai em certas igrejas, e aí eu vou pegar no pé dos reformados, hoje, você chega lá, o cara fala, você quer um 5 pontos? Você fala, meu Deus, o que é 5 pontos? Não, eu creio, tem os 5 tem, eu creio. E suficiência, inerrância, e não sei o quê, e tal. O que você acha da ramartiologia?
Deve ser bom. Acho que a gente devia usar bastante. É pecado, na hamartiologia é pecado. Você entende? São coisas fora de ordem. Não é que o irmão não pode conversar. O irmão está chegando. Assim, meio reformado é clássica. Não, você foi eleito, você não escolheu. Bom, esse é um assunto importante. Mas ele tem que ser introduzido. Aos poucos. Alguns dos irmãos esperam que todo domingo fale isso. Para todo mundo que chegar, olha aqui. Você não foi. Irmão, esse não é um assunto secundário. Eu concordo com isso. Mas ele precisa ser introduzido biblicamente. E não na pancada na cabeça. Então, o assunto certo, na hora errada, pode virar o assunto errado. Você está dando algo que a pessoa está começando a entender. Se ela nem entendeu o que significa a Bíblia ser inerrante, a Bíblia ser suficiente, você está entrando em assuntos que ela não compreende ainda. Eu passei por isso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar teologia reformada, eu fui na palestra de um desses teólogos muito bom, assim, mas muito cabeçudo, assim, bem inteligentão. E aí ele começou a dar uma palestra sobre os efeitos noéticos da queda. Esse era. E ele, os efeitos noéticos, isso. E na minha cabeça, mano, que vergonha eu passei aquele dia. Eu fiquei pensando, o que Noé tem a ver com a queda? Ele falava, eu falava, mas Noé? O que Noé fez, meu? Para no final da palestra eu falar para alguém, mano, não entendi absolutamente nada do que Noé tem a ver com Adão que caiu. Ele falou, não, mano, não. Efeito noético é o efeito que a queda trouxe à nossa mente. Por que o cara não falou isso? Fiquei 1h20 me sentindo o cara mais burro do mundo. Então, o que eu estou querendo dizer, irmão? A coisa. E lá talvez era um ambiente de mais teológico. O ambiente lá talvez ele podia fazer aquilo. Mas num púlpito, ou numa sala, ou numa conversa, tem coisas que elas não são necessárias, irmão. E se fizermos fora de ordem, vamos só trazer problemas, só discussões tolas. Você acha que mesmo que você vai doutrinar alguém teologicamente correta no Instagram? Vai. E aí vamos para o segundo versículo, que vou trabalhar junto com o primeiro. Um crê que tudo pode comer, mas o débil, Paulo está falando, viu? Não se ofenda. Mas o débil só come legumes. Então eu posso comer carne e estou livraço. Quando ele chama de débil aqui, você pode falar, então ele está falando que todo vegano vegetariano é débil? Nem devia existir o conceito vegano, talvez vegetariano na época. Ele está dizendo principalmente que a pessoa ela podia ter a escolha de comer só legumes. Ok. Mas quando ela acha que ela é superior ao outro crente porque ela come só legumes, ela é débil na fé. Entendeu? Quando você acha que porque você não come carne, ou porque come, você é superior a outro, esse não era comer legumes. Ou só comer legumes. É principalmente achar que você é superior ao outro. E aí, eu entro num problema aqui. Alguns teólogos, como James Dunn, por exemplo, ele afirma que os fracos aqui, eles estavam colocando coisas para salvação. O quê? Olha, você precisa de Jesus Cristo, mas não comer carne para ser salvo. Essa é a afirmação que muitos teólogos de linha anglicana e outros no Brasil seguem. E para mim, irmão, assim, não é nem dúvida para mim, tá? Eles erram gravemente. Se fosse colocar isso e mais aquilo para a salvação, Jesus Cristo, mais só comer legumes, Paulo não ia levar de boa. Olha para Gálatas. Leia Gálatas depois. Quando alguém vai falar para ele que tinha que colocar Jesus Cristo e mais outra coisa, ele fala o quê? Vocês decaíram da fé? Qualquer outro evangelho é anátema. Oh, Deus. Qualquer outro evangelho para Paulo era o quê? Maldição. Então não é essa a visão. O que eles estavam fazendo aqui, na realidade, não era que Jesus, mas ele estava dizendo o seguinte, olha, o crente melhor, ele entende que é melhor não comer carne, porque provavelmente, eu preciso levar na linha de provavelmente, havia uma carne mais correta para o judeu comer. E ela era muito difícil de conseguir, e ela era muito mais cara. Então, como o pobre não podia comer, era melhor que os crentes
o evitassem. Provavelmente é nesse caminho que eles iam. Então eles estavam dizendo que o crente era melhor que ele não fizesse, e não que ele não era crente se ele comesse carne. Porque se alguém dissesse que por comer carne não era salvo em Jesus Cristo, Paulo não levaria num tom de tolerância. Ele seria muito... Depois você pode ler Gálatas, você vai ver que o começo de Gálatas, como era isso, você precisa de Jesus e mais outra coisa para ser salvo, Paulo começa Gálatas num outro tom. Quem fez isso com vocês? O que vocês acham que estão fazendo? O tom dele é muito mais áspero. Então, irmão, você precisa entender que eles não estavam colocando coisas a mais na salvação, como muitas igrejas hoje fazem, que isso, sim, tem que ser combatido. Tá bom, beleza, beleza. Obrigadão, mano. Mas eles estavam dizendo que os melhores, talvez, de algum lugar, que alguns de nós eram assim, tipo os vencedores, os caras mais top da igreja, eles fariam aquilo e todo mundo devia fazer aquilo. Mas que os outros eram salvos, sim. Então Paulo está levando, por ser assim, numa linha de tolerância. Se fosse questão de mexer na salvação, Paulo não seria tolerante. Saiba disso. E por isso que eles tinham deficiência na fé. Eles não tinham um evangelho falso. Gálatas, ele trata o evangelho que os outros tinham, judaizantes, como o quê? Evangelho falso. Fuja disso. Maldição. Tá vendo como Paulo, aquilo que eu falei, ele tinha algumas coisas que ele tolerava, tinha coisas que ele exortava e tinha coisas que ele falava, maldição. Nós devemos seguir o caminho de Paulo. Isso aqui, ok. Vocês creem assim que comer legume é melhor? Ok, nós vamos tolerar vocês. Não é uma questão de salvação. Ok, tudo bem. Tá errado. E ele vai falar, vocês são débeis na fé. Ok, mas eu tolero vocês. Agora em Gálatas ele fala, não. Não. Vocês vão destruir a igreja de Jesus Cristo. Então, Paulo está fazendo isso. E é uma realidade, irmão. Nós, como pessoas caídas, mesmo já regenerados, mas por causa do pecado, às vezes nós olhamos para outra família, para outra pessoa, e falamos, aquele fulano faz isso, eu não faço, tá vendo, eu sou melhor. Talvez meu casamento deve ser melhor que o fulano, só julgando mesmo, na cara dura. Porque eu fiz isso e ele não fez. Quando às vezes nós vemos alguém numa crise no casamento, até na porta de um divórcio, ou até com um divórcio, de vez nós orarmos, nós já falamos, eles estão assim porque não fazem o que eu fiz. Nós somos rápidos a julgar. Muito rápidos. E é isso que nós devíamos fazer. Essa falsa apologética, não, apologética é a defesa da fé, tá? Ela é importante quando ela é feita com vida e ela é feita na comunidade, principalmente que você congrega. Você está amando os irmãos, está lidando com os dramas dele. Você entende? Então você vai falar com mais amor. Quando a apologética, ela, não que não se possa fazer na internet, mas ela só vai para a internet, ela é feita normalmente sem amor nenhum, só voadora, porque a pessoa não tem nenhum compromisso com o outro que está ouvindo. Ela não sabe os dramas do outro. Então, alguns irmãos, eu não vou citar nome, seguiam um certo pregador aí na internet que vivia falando das igrejas neopentecostais. E praticamente tudo que ele dizia, eles estavam errados mesmo. Mas agora apareceu que o cara estava pouco tempo em adultério, entre 10 e 18 anos, em adultério. Quando alguns irmãos aqui começaram a falar dele, comentar comigo, eu de maneira amorosa falei, irmão, quem tem um assunto só, não vai nessa, irmão. Mas eu entendo, eu fiz isso. Alguém pode falar, mas o senhor já foi muito duro na internet. É verdade. Mas alguém me corrige, alguém exorta e fala, você está passando do ponto, mano. Para com isso aí. E aí você volta a falar o que o evangelho tem para propor e não simplesmente atacar a outra pessoa. Agora, quem monta um ministério de internet para vender curso simplesmente por maldizer outras pessoas, mesmo que ele esteja certo, aqui nessa questão, ele estava certo, mas a única coisa que ele fazia era isso. Não, põe os dois pés atrás, por favor. Eu não vou dizer que era só por causa de dinheiro, porque às vezes não era, mas pode ser tantas coisas, a própria amargura do coração, pode ser tanta coisa que eu não tenho como dizer. Mas cuidado, irmão. Cuidado quem tem uma nota só. O evangelho, primeiro que o evangelho é sobre Cristo. E a apologética é uma questão dela. E ela deve ser feita principalmente no meio da igreja.
A internet pode ser uma extensão, mas aí ela precisa ser nesse cuidado de amar. Eu defendo o evangelho, eu mostro os erros, mas eu estou levando as pessoas para algum lugar e não sou simplesmente um caça-erro dos outros. Então eu não estou aqui falando que um pastor, às vezes, que levanta uma voz para exortar um outro pastor, ele está errado. Não, ele está certo muitas vezes. Mas estou dizendo que ele, se ele viver só disso, é o problema. Deu para entender a diferença? Tem coisa que deve ser exortado mesmo. Só que está errado. O MacArthur fez isso com um pastor esses dias, o outro fez com o outro. E está certinho. Mas ele não vive disso. Ele tem igreja para pregar, ele tem cuidado com os irmãos, ele tem uma série de coisas. Ele fez algo pontual. Aqui precisa de uma exortação geral por um erro grave. Ok, certinho, admiro, parabéns. Agora, quem vive disso de segunda a domingo, seja defendendo o que for, está errado. Olha, pastor, mas eu acho certo. Olha a Bíblia, irmão. Paulo vivia demonstrando o erro, ou ele fazia muito... Ele demonstrava, eu concordo, em Gálatas, aos Romanos, em Efésios, mas ele fazia muito mais. Ele tinha o que propor, ele tinha a vida de Deus para compartilhar, e não simplesmente atacar alguém. E aqui eu não estou com dó, não. Tem gente que merece ser atacada mesmo, mas tem que ser no momento correto, feito, e depois, irmão, o evangelho. A graça, a justificação somente pela fé. O Deus que perdoa, que transforma, até o que está pregando errado se arrepender. É nesse sentido. Por isso que ele falou, olha, quem come, não despreze o que come. Agora ele está falando aos fortes, certo? Porque ele separa as duas turmas. Olha, você que come a carne, não despreza. Qual que é, normalmente, a atitude do mais forte? Eu tô nem aí pra sua opinião. Era tipo um desprezo ao outro. Ele falou, não faça isso. Não faça isso. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, ele não desprezava o outro. Ele fazia o quê? Não julgue. E aqui vai outra questão, que cai no não julguei, você não pode julgar o irmão. Irmão, a Bíblia diz que nós podemos julgar com a reta justiça. E o que é julgar com a reta justiça? Julgar com a reta justiça é pegar aquilo que é mais central ao evangelho, seja a questão segunda que eu falei, ou a primeira questão salvífica, ou coisas que não são de salvação, mas são sérias e você precisa fazer, ou coisas que são para salvação. Essas coisas pequenas, elas devem ser deixadas de lado. Elas precisam ser deixadas de lado. Quer ver? Coisas... Vou tentar dar um exemplo aqui. O irmão gosta de certo tipo... Ele acha que o Natal é importante, o outro acha que não é. Por que vocês vão brigar por causa disso? Por exemplo, um acha que domingo é o dia do Senhor, que é o meu caso. Nós devemos evitar certas coisas no domingo. O outro não acha. Eu vou às vezes falar, eu não acho, eu acho que o seu irmão está errado. Mas tá bom, você acha assim? Tá tranquilo, que isso aqui não é questão central. Um é pós-milenista, o outro é amilenista, o outro é pré-milenista. O que é isso? Questões de quando Jesus volta. Ele volta antes da tribulação, vai ter milênio. Todas as questões são importantes, mas não precisamos brigar por causa disso, mano. Calma, vai com calma. Você acha que assistir tal coisa... Tem tem irmão aqui, talvez, que não gosta de futebol. Acho que é uma perca de tempo. Eu respeito você, mas eu gosto. O senhor vai perder tempo. Vou. Inclusive hoje. Mas eu respeito você que não gosta. Eu não vou ficar falando, olha, o irmão não gosta. Não, é normal. Tem coisa que você gosta, que aí é ao contrário. Eu não gosto. Não é verdade? O Márcio mesmo, se fosse milionário, ia viajar toda semana. Sim ou não? Olha, ia faltar no cu toda semana. Você pega os irmãos, né? Ele ia pegar o jatinho, ia vir de manhã para ministrar o louvor. Irmão, eu sou um cara avesso à viagem. Eu viajo, o senhor foi lá para a praia, é o limite. Eu vou porque meus filhos gostam, minha esposa gosta. Eu preferia ficar em casa, tomando café, lendo um livro, comendo alguma coisa. Mó trabalho ir até lá, mó galera e tal. Muita gente na praia tem que ficar contando os filhos toda hora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, para ver se ninguém some. É muito filho, irmão.
Se eu fosse rico, eu levasse alguém para cuidar de cada um, seria mais fácil para mim. As crianças andam, eu falo, 1, 2, 3, 4. Não consigo relaxar. É verdade. É tão absurdo isso, eu tô errado. Eu volto para o apartamento, eu tenho que tomar Dorflex para dormir. Eu fico tenso de perder um filho na praia. Meu filho falou assim, pai, você se perdeu na praia quando criança? Eu falei, pior que me perdi. Mas você acha que eu vou julgar alguém? Ah, não, quem viaja muito tem nada, ele gosta, enfim. São coisas muito pequenas, irmão. Entende? Pra gente criar casas. Ah, o irmão escuta música não cristã. E daí? Hã? Isso aí é central? Ah, eu só escuto louvor. Tem uns que você escuta, que você diz que é louvor, que nem é também, irmão. É mais ruim que tudo. E nós aguentamos você. Irmão, nós temos que... Ó, uma coisa aos pais, por exemplo, que os pais demonizam. E a internet voltou a demonizar. Videogame. Lógico, irmão, se o moleque ficar enfiado num quarto 3 dias seguidos jogando videogame, vai ser um problema. É óbvio que vai ser um problema. Mas qualquer coisa que ele ficar 30 horas seguidas fazendo, só para comer no banheiro, vai fazer mal para ele. Mas eu sou pastor, irmão, há 15 anos. Aqui não aconteceu, aqui em Mauá, o único lugar que não aconteceu. Eu ia pregar numa igreja que o povo me conhecia, vinha uma mãe com um adolescente e fala assim, pastor, fala para ele que é errado jogar videogame. Mas tantas vezes aconteceu isso comigo, e a minha resposta era sempre a mesma. Irmão, eu não posso falar, que eu jogo. Pastor, mas... Uma vez aconteceu isso em Marília, mas ele joga um de tiro. Falei, Call of Duty? O moleque até abriu o olho assim pra mim. Esse, tio, esse. Eu falei, eu gosto também. Você passou a tal fase? Passei. Falei, não consegui passar ainda. Falei, senhora, a senhora podia colocar ele pra jogar no máximo 2 horas por dia, 1h30, e ele tem que te obedecer. Mas não demora. Ah, mas meu filho vai virar um... Porque, irmão, nós pais achamos sempre que os filhos criam problema por causa das amizades, por causa do videogame. Não porque eles são pecadores. As influências podem atrapalhar, eu concordo. Mas só atrapalha porque seu filho é pecador. Se ele não fosse pecador, nenhuma influência faria mal. Afaste ele das más influências. Joia, mas cuidado para não demonizar tudo. Por isso que muito jovem chega aos 16 anos, não quer saber de igreja, só não pode. Jesus não gosta. Jesus não gosta de nada. Agora, se ele ficar enfiado, seja futebol, internet, videogame, o que for que ele ficar 8 horas por dia fazendo, vai fazer mal. É óbvio que vai fazer mal. Claro que vai fazer mal. Tem que haver um limite. E você que tem que dar, não eu. Então, irmão, são coisas pequenas. Mas olha o que ele diz. Quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Sabe o que ele está dizendo? Quem é você para julgar seu irmão porque ele come? Se Cristo o acolheu. Se Cristo recebe, quem é você para dizer que ele é menos crente que você? Porque ele tem um defeito, algo que você não gosta. E eu repito aqui, se eu fizer isso com você, eu estou errado. Não é porque eu sou pastor que eu sou qualquer coisa maior do que você. Se eu olhar com esse ar, e eu não vou dizer que nunca fizemos isso, já posso ter feito, já fiz, mas se eu olho com ar de soberba, esse recado é para mim como pastor. Quem é você para ver o irmão como algo menor? Se Cristo o acolheu, assim como me acolheu, o mesmo sangue derramado na cruz por ele, seria salvo? Foi derramado por mim. Quem sou eu? Por uma coisa tão pequena como comida, detalhes, criar um problemão. Ah, mas tem a crentaiada que quer ver capeta em tudo, não quer? Ah, essa camiseta. Vai ficar claro que eu sou velho, com comparação que eu vou fazer. Lembra de uma marca chamada... O Moisés vai lembrar que ele é velho também. Fidodido. Você lembra? Lembra? Era filho do diabo. Era um fanho que falava, então, filho do diabo. Filho lindo. Não pode ser. Não conseguia falar filho do diabo. Ela não podia ter. Aí tinha que arrancar os negócios. Olha, que isso presta, irmão, pra camiseta que o camarada tá usando, não tá? Eu vi pai, tive que ir lá.
pai pastor rasgar a camisa do filho num evento de família por causa disso, virou uma brigaiada. Eu morava a 100 quilômetros, me ligaram que tinha sido uma briga. Era porque o pai tinha rasgado a camisa do filho numa festa de aniversário da família. E eu tive que ir lá. E o pai achava que estava certo. Olha, imagina a minha alegria. Irmãos, há tanta coisa importante. Corta a fofoca no meio da sua família. É mais importante do que a camisa do filho Adido. Ou nem deve ter existido outra camisa. Hã? Ensina para o seu filho que é cumprir a palavra. Fala para ele que você vai no culto e vem no culto. Trate a mãe dele bem. Trate o pai dele bem. Seja sincero com eles. É muito mais importante que essa tolice toda. Ore com eles à noite. É mais importante que essa discussão. Agora, irmão, se eu me coloco numa posição que eu me sinto melhor, ou você se coloca que o sangue de Jesus foi derramado, que Cristo o acolheu, porque ele tem certas debilidades, que certas coisas ele não compreende tão bem quanto você, pronto, irmão, então jogamos a fé no lixo. E seremos corrigidos. Não se engane. Ele ainda vai apertar. Ele fala, ó, quem és tu para julgar o servo de outro? Irmão, alguém aqui é servo meu? Eu sou servo de alguém daqui? Não, somos servos de quem, irmão? O que Paulo está dizendo? Quem é você para uma coisa tão pequena que não está nas escrituras para julgar o outro? Ele não está dizendo que se alguém está fazendo algo contrário às escrituras, você não pode corrigir. Tem gente que leva nesse lado. Não é isso que ele está dizendo. Fala, ó, aquilo que não está na Bíblia. Comer aqui, jogar bola, gostar de... Não está na Bíblia. Quem é você para sair julgando, irmão? Quem é você? Um servo de outra pessoa? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, irmão, para ficar ainda mais claro. Eu ia perguntar, mas eu vou ficar constrangido. Há irmãos que tomam um vinho. Eles vão sumir, eu sei. Ninguém toma, ok? E há outros como eu que eu sou abstêmio, eu não tomo. Mas a Bíblia condena tomar um vinho? Hã? Então, irmão. Ah, não, mas o irmão exagerou. Corrija quando ele exagerar. Pode corrigir quando ele exagerar. É pecado. Ah, não, eu tomo só de vez em quando. De vez em quando, todo dia às 8 da noite. Isso é pecado, óbvio que é. Óbvio que é. Mas fora isso, irmão, calma. Ah, mas pastor, eu não gosto da minha casa. Eu também sou assim. Eu não gosto. Na minha casa não entra. Mas não é uma doutrina bíblica que eu posso ficar cuidando da vida de todo mundo. Deu para entender a diferença? Eu tive um vô alcoólatra, que trouxe muitos problemas, criei uma aversão e mantenho longe de mim. Fim. Não encho a paciência de ninguém. Sai com o irmão lá, ele pedir lá no restaurante um vinho, não falo nada, nem comento. Não é na minha conta. Agora, lógico, se ele começar a embriagar, aí sim eu vou corrigi-lo. Você entende, irmão, que nós brigamos por coisa pequena. Aquilo que Paulo fala, nós coamos o pequeno e engolimos um camelo. Coamos o mosquito e engolimos um camelo. Aí outras coisas. A pessoa nem crê em Jesus, a pessoa vai dizer o quê? Aí tudo bem. O problema é o negocinho ali. E ele fala, quem és tu para julgar? Porque para o seu próprio Senhor, para Cristo, ele está em pé ou cai. Aqui ele está dizendo de apostasia. Se ele cai diante de Deus, não diante de você. É Deus que vai julgar. Por causa do tempo eu não posso entrar aqui. Ficar de pé ou cair para Paulo é sempre ficar de pé, manter a sua salvação, e aqui eu não estou falando que perde a salvação, estou falando de apostasia, quem nunca foi salvo, e cair é alguém que parecia ser salvo e some da fé. Entendeu? É apostasia final. É isso que Paulo está fazendo aqui. E você pode ver em Romanos 11, ele vai estar isso 3 vezes. Os salvos, ele sempre chama de quem está de pé. E quem não é salvo, aquele que cai. Entende? Em Gálatas ele fala daquele que decai da graça. Decai da graça não é uma perca de salvação, mas aquele que ouviu e de alguma maneira rejeitou essa salvação, e agora é visível que ele rejeitou essa salvação. Você tem amigos assim, que já foram na fé, e agora eles são contrários da fé, já ficou evidente que eles rejeitam a fé. É disso que Paulo está falando. E se ele cai ou fica de pé, é para quem que ele faz isso? Para o Senhor. Se ficamos de pé, não é para os outros verem. E se cairmos, quem vai nos julgar? E vai nos julgar. E vai exercer juízo. Não estou dizendo que não vai. Mas é o Senhor, não é eu nem você. Então, muito cuidado quando você diz que alguém não tem mais jeito. E se Deus o acolheu? Quem é você? Eu concordo que há pessoas que dão todos os sinais, aí nós podemos dizer, não, esse aqui passou
apostasia é muito clara, mas esse é um caso muito... Nós não podemos sair falando de todo mundo. E se fazemos isso de todo mundo, estamos pecando. E a Helena continua, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Ele aplica isso, ó. Se esses irmãos de Roma que comem carne vão cair ou ficar de pé, é para Cristo. Mas ele já coloca a questão da salvação. O que ele diz que vai acontecer com eles? Mas eles vão ficar de pé. Por que eles vão ficar de pé? Porque eles não comem carne? Ou comem? É por isso? Não. Porque o Senhor é poderoso para os suster. Se você está de pé, irmão, não é por causa dos seus méritos, aquilo que você faz, que você deixa de fazer, você deixa de fazer aquilo. Não. Se você está de pé, e eu creio que você está, é porque Cristo tem te sustentado. Então, para que ter orgulho? Aonde está seu orgulho? Se quem mantém eu e você de pé é o Senhor, é a mão poderosa do Senhor. E quem nós vamos julgar se faz uma coisa... Irmão, nós temos muita mania de ser minucioso. Às vezes, as pessoas... Às vezes não, todos nós temos defeito. E às vezes o defeito é pequeno, irmão. Não é coisa grave que vai trazer escândalo. Tenha paciência. Um é um pouco mais bravo que o outro é um pouco mais exagerado que o outro é... Todo mundo tem uma coisinha que outra. Todos nós temos. Se você ama, você vai ter... Ah, mas se ficar muito... Não, se ficar exagerado, ok. Agora, se você ficar brigando por cada detalhezinho, ninguém vive, irmão. O amor é isso. Todos temos defeito. Você tem também, sabia? Cristo acolheu esse. E Cristo os mantém de pé. Quem somos nós para ficar falando alguma coisa? E ele continua ainda. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Ele fala, olha, defina o que você crê nessas coisas assim, que não são centrais, e viva de acordo com ela, porque tem uma questão de consciência. Se você crê assim, é melhor que você não faça. Não obrigue aquele que acha que é errado comer carne, que vai fazer mal para a consciência dele. Se você crê assim, viva assim, mas viva na sua. É isso que ele está dizendo. E você que não vive assim, tenha paciência com o outro. Aqui ele encerra a questão de acolher o fraco. E agora ele entra do verso 7 ao 9, e aqui os primeiros foram mais para mim colocar a base mesmo, porque o que nós devemos fazer então com tudo isso? Devemos fazer tudo visando a glória de Deus. Ele vai dizer, olha, aquele que não come, faça isso para quem? Para a glória de Deus. E aquele que come? O exemplo é bem claro. Você acha que domingo é o dia do Senhor? Você acha que o Natal deve ser comemorado? Faça isso para quem? Você não acha? Faça isso para quem? Aí ele vai dizer, olha, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor faz, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. Dá graças a Deus. Ele fala, olha, se vocês fazem essas coisas menores para a glória de Deus, eu suporto. Agora, se vocês transformam isso em briga, aí eu tenho que entrar. Não, sua família vai ter tradição que a outra família não tem. Certo? E você não deve fazer, olha, não, sua vida só vai dar certo se você fizer isso. Esse é o problema. Agora eu vou apertar um pouco mais nessa aplicação. Se você acha que você é melhor que alguém, e muitos de nós achamos, outrora, e podemos achar até hoje, por causa que você vota num político diferente do outro, e você é um crente melhor, é vergonha para a fé isso. É vergonha que nós nos dividamos por causa disso. É vergonha. Pastor, eu acho que tal coisa não deve ser aceitada. Eu concordo. Você não sabe, eu não sei aqui ficar falando de mim. Mas, irmão, você tem que aprender a lidar com pessoas que compreendem as coisas diferentes de você. É muito engraçado. Eu tenho um colega que ele é aquele conservador, assim. Ele é um bom cristão, mas ele... Então ele chegou para mim e falou, olha, quem é minimamente de esquerda para mim não é crente. E começou aquela coisa toda. Nós estávamos tomando café, nós é amigo. E assim, vamos lá. Aí ele falou. Eu falei, mas assim, um social-democrata, por exemplo. Não pode, tal. Aí eu deixei, dei corda. Quando tava lá embaixo, eu falei assim, você gosta de John Stott, né? Eu gosto, nossa, maravilhoso.
Falei, você sabia que John Stott sempre defendeu a social-democracia? Pacto de Lausanne. Falou, sério? Eu falei, então, Stott não era crente. Não, pelo amor de Deus, não era isso que eu estava dizendo. Calma. Eu falei, mas Tim Keller também. Ah, para, Braz, para com isso aí, meu. Eu poderia dizer, inclusive tem um vivo muito famoso que defende isso, que todo mundo aqui gosta. Eu não vou dizer quem é para não assustar você. Que alguns ainda vão ficar, ai meu Deus, não acredito que ele é um social-democrata. O que eu quero dizer com isso, irmão? Lógico que os extremos, irmão, um cara levado a defender certas bandeiras extremadas demais, ele precisa correção, precisa de arrependimento, certo? Eu não vou entrar, né, em quais questões, mas quem defende que o Brasil deveria virar uma ditadura assim, ou daquele jeito, ou um comunismo, ou não sei o quê, ok. Pode ser que ele não entendeu a fé e ele precisa arrepender, ok. Agora, outras questões, irmão, que não envolvam economia e não a questão do aborto. Porque às vezes o social-democrata não é a favor do aborto. Ele acredita num tipo de economia diferente do que você acredita. E por isso ele não é crente? Ah, não, pelo amor de Deus. Você acha que ele foi salvo por causa do quê? Ah, não. Ele ouviu a pregação, foi responder a mensagem do evangelho, Cristo falou, ah, não. De esquerda, não. Ah, não, pelo amor de Deus. Do lado esquerdo é só os botes. Não, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por favor, irmão. Não resuma a fé a algo tão pequeno. Pastor, eu tenho convicções políticas, eu também as tenho, irmão. Os irmãos a conhecem. Mas elas são muito secundárias, terciárias, quando eu falo do evangelho. Agora, óbvio que assuntos lá, por exemplo, alguém quer fazer alguma coisa para mudar as escrituras, quer aprovar o aborto, lógico que eu vou ser contra. Eu não vou tolerar isso. As questões econômicas, questões diferentes, ser parlamentar. Não, você tem que ter um pouco mais de paciência. Pelo amor de Deus. Silêncio na congregação. Eu não acho, não. Esse pastor aí tá virando um comunista. Achamos mais um. Tudo bem. E aí ele vai dizer por que nós devemos viver assim. Verso 7. Nenhum de nós vive para... Si. Se você vive para si, já está um defeito. Já há um pecado. Você vive para quem? Para o Senhor. Se você vive, ele vai dizer, você vive para quem? Você vive para o Senhor. E se você morre para quem? Você morre para o Senhor. Então por que ficar discutindo coisas que não vão levar a lugar nenhum? Quando coisas importantes deveriam sim estar sendo discutidas. Eu também acho que é exagero. Eu vi um pastor pegando esse texto, tem o livro dele, e dizer, olha, quem prega na igreja, se é esse, se é aquele, se é não sei o quê, isso não devia ser discutido. Não, isso tem que ser discutido. Aí ele está errado. Ele está levando esse texto para um assunto que o texto não está falando. Isso tem que ser discutido e a igreja tem que ser bíblica nessa questão. Esse é um assunto que vale a pena discutir. Ok? A letra da música ser ruim, da canção, vale a pena ser discutido. Ok? Agora, irmão, não, eu só não gosto. Eu acho a letra boa, mas eu não gosto dela. Aí não dá, né, irmão? Acho que toca só as que eu gosto aqui? As 5 mais do Darcio da semana. Se você vem aqui e fala, pastor, o irmão fez isso esses dias. Olha, essa letra tá errada, porque diz isso. E o irmão estava certo. Arrumamos a letra. Canta a música agora com ela ajeitada. Ok, tá certo. Isso vale a pena discutir. Eu não gosto dela. Você não gosta, mas não dá, né? Vou agradar 120 pessoas, cada um que a canção que você gosta da semana, mas não faz mais nada da vida. Quem já frequentou a igreja assim quando criança? Que o cara com o violão falava assim, alguém pode pedir uma música aí? Alguém já frequentou a igreja assim? Alguém? Rapaz, isso virava uma bagunça, irmão. Eu não é. Verso 8. Já falei, se morremos, vivemos para o Senhor. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, irmão. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Essa discussão por coisas pequenas traz alguma glória a Deus, irmão? Então, cesse ela. Eu também preciso, muitas vezes. Estou aqui apontando o dedo para você, não. Já fiz e às vezes faço coisas assim. Preciso melhorar. Você também precisa. Por favor, irmão. Há coisas essenciais do Evangelho que nós precisamos pregar e não ficar discutindo coisas secundárias. Esse dia, num grupo de pastor, estavam discutindo se podia ir na academia ou não ia. Falei, vocês estão de brincadeira. Eu não quero ir porque eu não gosto. Agora alguém vai inventar que é pecado, hein? Você entende? São coisas muito pequenas. Irmão, cuidado com isso. Aí algum louco pega na internet isso, até pega uma verdade na internet, mas só fala daquilo, vira uma brigaiada, uma infantilidade e diminui o próprio evangelho. Irmão.
Eu só falo uma coisa para você. Certas coisas que você vê na internet, você defendendo com aparência de verdade. Parece o apóstolo Paulo defendendo? Responda a pergunta para você. Que apresenta o erro e propõe a verdade e chama o arrependimento e corrige. Alguns fazem assim, eu concordo. Tem pessoas, mas tem gente que não faz assim. Ele está lá pela briga. Por fim, ele diz, olha, não despreze e tema Cristo. Agora ele vai falar, aplicar isso. Tá, com tudo isso, por que tem que viver assim? Ele vai dizer. Olha porque ele começa dizendo, foi para esse fim que Cristo morreu. Cristo morreu para você ser do Senhor. Não para escolher se pode comer legume, carne. Se pode tomar o refrigerante ou não pode. Se pode Natal ou não pode. Não foi para isso que Cristo morreu. Cristo morreu para salvar pecadores completamente perdidos. E se você resume o evangelho, há uma discussão sobre isso. Lembra aquela época assim? A Coca-Cola de trás para frente é alô diabo. Hellmann's, filho do inferno. Crente é doido, né? Tem hora. Alô diabo, alô, tudo bem? Por que tem que escrever de trás para frente? O cara era o quê? Não entendo. Mas talvez você tenha convicção, e aí, ok, concordo com você, que refrigerante não faz bem para a saúde. Aí, ok. Você pode às vezes falar, mas seu irmão não concorda? Pronto, isso aí não é tão importante. Agora, você acha que foi para isso que Cristo morreu? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para qual fim? Para que você fosse do Senhor. Para que você o amasse, fosse dele, ele guardasse você, mantivesse você de pé e levasse você ao céu. Então, amadureça. Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Aqueles que morreram no Senhor. E aqueles que vivem no Senhor. Os crentes, eu estou dizendo, tá? Não todo mundo, obviamente. É para isso que ele veio. É para isso que ele se deu. É para isso que ele se entregou. Não para as discussões inúteis que nós fazemos. Em 1 Timóteo, ele vai repetir isso. Timóteo, não viva em discussões tolas, aonde pessoas, lá está o texto, tá? Caducas, vivem discutindo. Ele é duro com discussão inútil. Verso 10. Ele vai falar agora ao fraco de novo. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Hã? Se Cristo morreu para salvá-lo, e não para as coisas pequenas, por que você julga ele? E agora ele vai apertar os fortes. E tu? Você é forte, como se ele estivesse dizendo. Por que despreza o irmão por quem Cristo morreu? Quem te deu direito de tratar mal o irmão que Cristo tratou bem? Acolheu, salvou, derramou o sangue. Hã? Por que você despreza ele? Porque ele é mais novo na fé? Porque ele não entende alguma coisa? Isso aqui, irmão, atinge muito o nosso meio reformado. Que achamos que só nós estamos certos, e muitas vezes estamos mesmo, mas de maneira orgulhosa, de maneira a humilhar, de maneira a alguns dizer que só nós somos os salvos agora. Saímos de reformado com uma seita agora. Cristo morreu para vivermos para Ele. Não para julgarmos ou desprezarmos por coisas pequenas. E aí ele vai falar, por que você tem que tomar cuidado? Porque todos, os fracos e os fortes, vão fazer o quê? Vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E você vai dar a satisfação de ficar dizendo que gente que era ímpia e era salva. Quem era você para dizer que era ímpio? Quem te escolheu como juiz da terra? Hein? Pastor, mas tal coisa era evidente assim. Ok, eu concordo que tem gente que é evidente. Beleza. E os que não são evidentes? Que não ficou claro? E outra, até os que são evidentes, será que demos o tempo dele se arrepender? Será que em algum momento nós não parecíamos que íamos por um caminho que não tinha mais volta? Eu lembro quando muitos de nós aqui escutávamos aí de René. Você lembra? E um de nós, eu coloco o Darcio aqui nesse negócio, tá? Eu mesmo. Imagina se tivéssemos ido por esse caminho, eu estava falando todos hoje. Mas
pessoas não nos julgaram, não nos humilharam. Eu mesmo tive gente falando, não vai por esse caminho. O cara vem por aqui. Você tem que dar espaço para a pessoa arrepender do caminho errado, irmão. Se você vai lá e já amarra. Agora, se ela não arrepende, passa ano e ano e só piora, ok, uma hora fica evidente a apostasia. Ok, concordo. Mas só em coisa muito evidente. Você vai comparecer diante do tribunal. O fraco vai comparecer. Se você acha que é forte, você vai comparecer também. Todo mundo vai comparecer. E vai dar conta de coisas assim. Lógico, você pode arrepender e o Senhor perdoa o seu pecado. E ele ainda diz no 11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, que está em Isaías, ele faz uma parafrase, essa parte por minha vida não tem, ele coloca, diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvor. Então quem faz? Ele está falando, ele é o soberano, é ele que dobra as pessoas e traz para eles. Você acha que é você com a sua língua afiada que vai fazer alguém ser mais crente ou menos crente? Ou é o sangue de Jesus derramado na cruz pelo poder do Espírito Santo que vai transformar as pessoas? Então por que tu não vai orar de vez de falar? É Ele que põe ímpios de joelho, outrora ímpios, e depois de joelho dizendo, só o Senhor é Deus. E Paulo podia dizer isso, porque ele foi um desses ímpios. É Deus quem faz isso. Não é a língua afiada de um pastor, de um membro de igreja. É Deus. Ele diz, assim, pois, cada um de nós dará contas de quem? Do outro. Diante de Deus? De si mesmo a quem? A Deus. E aqui eu faço duas maneiras de aplicar. Irmão, põe sua vida em dia. Abandone o pecado. Viva uma vida reta. Sirva a Deus. Frequente os cultos. Ore ao Senhor. Leia a Bíblia. Você que já ficou machucado, como eu, ou já machucou alguém em outra igreja, às vezes nós falamos assim, ó, aquele que fez coisa errada lá, vai dar conta a Deus na outra igreja. Não falamos isso? E ele vai dar conta. Mas saiba de uma coisa, mesmo que alguém errou com você, ele vai dar conta por ter errado, ele não vai dar conta da sua vida. Quem vai dar conta da sua vida? Você. Então para de ficar achando que porque alguém errou com você, e erraram muitas vezes, você tem liberdade para viver, não é errado comigo, agora eu vou viver assim. Deus entende nada. Não foi Jesus Cristo que errou com você. O sangue dele foi derramado, se é que você é crente mesmo, foi derramado por você. E você vai dar conta de si. Não vai ser o apóstolo fulano, o pastor Beltrano, que vai dar conta de você. Se eles erraram, Deus vai cobrar deles por eles terem manipulado. Agora, da sua vida e da minha vida, é nós que vamos dar conta a Deus. Então, pare um pouco de lamber suas feridas e sirva a Deus. Sofreu? Eu entendo. Tem gente que sofreu muito, eu entendo mesmo. Oro por você, mas não foi Cristo. Cristo é teu Salvador, Ele é o teu sustentador, Ele te sustentou nos piores momentos, então já deu já. Imagina, irmão, se nós possamos amadurecer para que, não vou dizer que não tenha nenhum, mas que a gente julgue menos e menospreze menos aqueles que foram salvos. Temos paciência com os novos, com os fracos na fé, e que os maduros o tratem com amor, e os novos também não julguem as pessoas. Que o amor cresça no nosso meio de maneira muito grande. Não ia ser uma bênção, irmão? Você já não ficou chateado por alguma fala de algum irmão? Seja sincero, já ficou? Eu também, mas a gente já deve ter chateado muita gente também. Eu já chateei. Eu termino aplicando algumas coisas. Primeiro, não despreze, não julgue seu irmão. Ele foi acolhido por Cristo e você também. Segundo, ame seus irmãos de maneira paciente. Todo mundo que está crescendo na fé, inclusive eu. Se não é um erro estridente, se não é uma coisa... Não estou dizendo aqui, irmão, aquela unidade, não, o pastor está em pecado disso, daquilo, está tudo bem. O evangelho está sendo pregado de maneira errada, está tudo bem. Não, não. Falando de coisa pequena mesmo, coisa pequena. Tenha paciência. Tenha paciência. E quando for exortar o irmão, faça em amor, irmão. Faça sempre com a dimensão que você também é pecador. Sabe, quando chega pessoas de igrejas difíceis, lembra que tiveram paciência com você. Você tinha umas ideias, como eu tinha umas ideias meio ruins? Não foram pacientes? Tenha paciência. Por último, hoje é dia de talvez você confessar o pecado. De ser muito briguento, de brigar por coisas que não deve,
de cuidar às vezes da vida do irmão que eu não devia, de fazer comentários indevidos sobre os outros, de menosprezar o mais novo que não entende. Hoje é um bom dia para isso. Mas, mesmo que você errou, não se esqueça. Cristo te acolheu. Talvez você julgou alguém, agora tá, oh, eu já fiz isso. Mas não, se você se arrepender, Ele perdoa e Cristo te acolheu. O sangue dele foi derramado por você e por mim. Cristo não apenas suportou nossas fraquezas, mas Ele carregou nos seus ombros, na cruz do Calvário, os nossos pecados. Ele nos acolheu em paciência, em amor. Estávamos longe, eram inimigos, e Ele nos amou, nos atraiu. Ele fez isso por nós e nos convida a imitá-lo, a ter paciência com os mais novos na fé, não julgar os outros, e que a presença do Espírito Santo enche nosso coração de amor, de maneira que eu, Darcio, e você nos tornemos mais humildes, saibamos ouvir a correção de outro irmão, que haja no nosso meio uma liberdade para se corrigir pastor, para se corrigir presbítero, para se corrigir gente do presbitério, gente do louvor, que o pastor também tem a liberdade de corrigir o irmão que está errado. Senão, algo vai acontecer com você. Tô brincando. Meu Deus, irmão. É isso, irmãos. Com esse final maravilhoso. E eu vou falar uma coisa para você, para encerrar. Não endureça seu coração. Não ouça essa palavra e diga, aquele irmão lá devia ouvir. O fulano é assim. Eu estou fazendo isso hoje e chamo você a isso. Eu falho nisso. Eu, Darcio, falho nisso. Hoje. E preciso melhorar com isso. E espero que você tenha uma visão assim também. Vamos ficar de pé?